Pessoal, dando sequência à definição e às atividades impactantes ao meio ambiente, agora vamos falar de uma atividade que impacta pesado, que seria as atividades de mineração. Então, mineração impacta pesado no meio ambiente. Então, causa muitos danos. Causa degradações difíceis de serem sanadas. Por quê? Porque a mineração causa um impacto físico, químico, biológico no solo muito grande. E a base da recuperação de áreas degradadas é o solo. Então a mineração ela abrange diversos processos cujo objetivo é a extração de substâncias minerais do solo. E as principais, os mais problemáticos são minerações de superfície, minerações subterrâneas nem tanto. Essa atividade extrativa retira o recurso não renovável e agride extremamente o meio ambiente. Por exemplo, alguns exemplos, mineração de areia por desmonte hidráulico, então você vai lavando isso para tirar a areia. Ou mineração de pedra, morro, mineração de ladeira, pedreira, né? Em geral, criam-se montes de resíduo muito grande. Mineração de minério de ferro, vocês vão ver vídeos, vou colocar para vocês, são minerações muito agressivas. A importância dessa mineração é que precisamos de metais. Ou precisamos cerâmica, petróleo e tudo para compor para componentes para a indústria, né? Então, querendo ou não, a mineração é necessária. E a maior parte dessa mineração está em Minas, está no Sudeste. O Centro-Oeste ele tem 8% dessa mineração no país. Aqui em Goiás, acho que é o Catalão, que tem, Niquelândia também tem extração de ouro, eu acho, em níquel. E por que essa imagem negativa das mineradoras? Justamente porque ao abrir a lavra, você tem que expor o solo, tem que retirar a biodiversidade ali presente, com uma consequência no aumento de processos erosivos, exposição de solo exposto a fatores de degradação, remoção da cobertura vegetal devido à abertura de cavas. E muitas vezes essa mineradora ela não recupera, né? Vou dar um zoom, abrir o Google aqui rapidinho para vocês verem um exemplo de mineração não recuperada. Aqui em Rio Verde. Pessoal, dentro de Rio Verde, então pensando em Rio Verde, na região da Abóbora, temos algumas regiões, algumas áreas de mineração não recuperada. Vou tentar localizar aqui. Isso provavelmente é uma mineração, não, aqui acho que é aquele motocross. Aqui. São áreas mineradas, onde faz a extração, então áreas remove o solo, faz a extração de cascalho, então são cascaleiras. Se você for ver a dimensão disso, gente, só para vocês terem uma noção por alto, e aqui são várias, né? Olha, 400 metros por 400, então são minas muito grandes, são várias espalhadas ali, e eles vão abrindo frentes de lavra e não recuperam. Porque o que se tem que fazer quando você tem uma mineração? Percebam que isso, gente, é a mineração que está na bacia de captação de água de Rio Verde, sem nenhuma conservação de solo. Esse solo vai escorrer, vai ser carreado para o curso d'água. Então,
aumentando a turbidez da água. Isso deveria ser feito de forma adequada, forma correta. O que é a forma correta? Forma correta, primeiramente, você tem aquela camada superficial do solo, horizonte A. Deixa eu desenhar isso, fica mais fácil. Tá. Então, o que a gente tem normalmente? Você tem uma área assim minerada, vamos para uma área inclinada. Aqui, deixa eu ver a cor aqui. Aqui você tem o quê? Vermelho, uma caneta fina. Tá. Você tem a rocha ou o mineral que você deseja? Aqui. Então, isso é o mineral, a rocha que você deseja. Toda essa camada de cima Opa, aqui não é o que eu queria. Vou manter esse fino e azul. Toda essa camada aqui seria, por exemplo, horizonte de solo A, B, etc. Ao minerar, você tem que necessariamente remover essa camada, principalmente o horizonte A, chamado topsoil. Você armazena em montes de no máximo 2 metros de altura. Por quê? Aqui eu vou ter banco de sementes. Eu vou ter matéria orgânica, vou ter microbiota do solo. Então, é a parte viva do solo. Então, necessariamente, qualquer mineração de superfície, você retira esse topsoil e o armazena. Então, a gente vai chamar de topsoil. Topsoil, que é o solo superficial. Então, esse topsoil ele é muito utilizado na recuperação de áreas degradadas, a gente vai ver isso depois. Feito isso, você vai fazer a mineração. Então, removeu o topsoil, vamos minerar. Então, o que a gente tem? A gente tem a camada minerável, vamos supor que minerou aqui e, no fim das contas, virou um buraco. O que era um perfil de solo virou uma cava. Terminado isso, esgotou o mineral. Tem o topsoil e tem uma camada de solo que é o horizonte B. Esse horizonte B é chamado, horizonte B de solo para mineração, de estéril. Ou seja, é um material estéril, que não tem fertilidade. Esse material, tirando o horizonte A, ele é armazenado em taludes. Por exemplo, você vem, faz um talude, vem, coloca outro e não tem limite de altura, porque ele não tem fertilidade. Aqui, deixa-se baixo para ter uma fertilidade. O estéril não tem limite, você faz taludes enormes. Então, você vem o primeiro talude, você joga um segundo. Depois a gente vai ver em relação à inclinação de talude também, que é importante, uma aula específica de taludes. Bom, então, retirou o topsoil, retirou a camada estéril de solo, retirou o mineral propriamente dito, necessariamente você tem que recompor. Então, tem que recuperar essa área. Como? Primeiramente, eu faço a suavização desse solo. Então, eu quebro aqui, por exemplo, essa terra, ela vai para cá,
para suavizar. Então eu retiro esse... Opa! Então vai ficar o que era. Eu vou retirar essa parte e vai ficar esse solo, ele vai para baixo, vai ficar algo, então, mais suave. Então eu vou conseguir criar uma suavidade aqui, quebrando as cristas, coloco o material estéreo formando uma camada para uma camada de substrato, né, para que as plantas tenham sistema radicular não na rocha. Isso pode variar de acordo com a quantidade de material que eu tenho. E além disso, aí depois eu venho com o topsoil aqui por cima. Esse topsoil é uma camada fina, então essa camada de topsoil ela vai de 5 a 20 centímetros, depende do que eu tenho e a quantidade de topsoil que eu tenho, mas ele é basicamente uma renovação do banco de sementes aqui. Em geral, eu estou fechando uma lavra, então tem uma lavra que eu vou recuperar e vou estar abrindo outra. Então, em geral, eu uso o topsoil da outra lavra nessa lavra que está sendo recuperada. Por quê? Porque aí já tem mais viabilidade de banco de sementes e tudo mais. Então, esse é o processo de recomposição de mineração, de recomposição de solo. Além disso, eu ainda posso vir com mudas ou sementes de vegetação nativa. Então, percebam que, nesse caso aqui, nada foi feito de forma correta. Depois eu mostro algumas fotos. Aqui está totalmente mal feito. E esse é o problema que eu comentei na aula anterior abrir outra aqui de pagar isso tudo. Esse é o problema de municipalizar o meio ambiente. Então, o que seria a função do Estado, eles pulverizam para os municípios. Então, os municípios são responsáveis. Aí você pega um município tipo Rio Verde. Rio Verde tem uma secretaria de meio ambiente boa. Então, Rio Verde é uma cidade grande, tem uma secretaria boa. Porém, mesmo sendo uma secretaria boa, não tem todas as áreas e tem uma quantidade pequena de servidores para fazer fiscalização. Agora vocês pensem em uma cidade pequena. Então, se eu tenho uma cidade pequena, eu não vou ter uma secretaria tão boa quanto a de Rio Verde. E lembrando, a secretaria de Rio Verde é boa e ainda tem aqueles problemas de mineração que eu citei. Você pega uma secretaria onde o prefeito é bandido, literalmente, ele vai usar essa secretaria para liberar crimes ambientais. Isso aconteceu lá para o lado do Parque Chapada dos Veadeiros. Eu não lembro certinho qual município e tal, mas
Na Chapada dos Veadeiros tivemos problemas, né? E isso justamente por causa do Estado, a fiscalização ser mal feita. Bom, dando sequência, o que a gente tem? Em relação aos aspectos legais, tem a necessidade de fazer um estudo de impacto ambiental, relatório de impacto ambiental e mineração, autorizações de supressão, estudos de alternativas locacionais, levantamentos topográficos, projeto de drenagem. Quando a mineração foi feita errada, ela entra na lei de crimes ambientais e é obrigada a fazer um termo de ajustamento de conduta, que é ajustar aquilo tudo. Além disso, no estudo de impacto ambiental, eu tenho que fazer necessariamente para a mineração um PRAD. Ou seja, no início da mineração, eu já tenho que colocar um projeto de recuperação de áreas degradadas, falando como que eu vou recuperar aquela área degradada minha. Então, isso é fundamental. Então, lavra é o conjunto de operações coordenadas objetivando o aproveitamento industrial da jazida, que contém algum tipo de minério. Tem lavra de leito, lavra seca submersa, de alteração de solo. Então, a que mais causa seria a de alteração, que é a lava aberta, né? Causando no solo desmatamento, deposição de estéreis, rejeitos, erosão, desfiguração paisagística. No ar, aumento de particulados, poeira e muita, assoreamento de cursos d'água em água, contaminação de mananciais com metais pesados, por exemplo, foi o caso da rompimento da barragem da Samarco. Falar nisso, em Brumadinho, não sei se Brumadinho ou Mariana, não lembro, mas hoje a Vale firmou um TAC para pagamento de danos ao Estado de Minas de coisa de bilhões. Eu vou olhar aqui para vocês a notícia. Encontrei a notícia do Jornal Estado de Minas. Em Brumadinho, a Vale fecha acordo de 37 bilhões para indenizações ao Estado. Isso não tem a ver com indenizações pessoais. O pessoal se juntou fazendo indenizações coletivas ou individuais, mas 37,68 bilhões de reais de indenização ao Estado de Minas. Dando sequência, pessoal, consequências da mineração para o solo, erosão. Deixa eu tirar a canetinha aqui rapidinho. Erosão na zona de lavra, diminuição do rendimento, dessecação, perigo de alagamento após restabelecimento do lençol freático, do ar, ruído, vibração de detonação, poeira, liberação de gases nocivos, água, alteração do ciclo de nutrientes, contaminação com água residuária, entre outras. Para a população, conflitos relacionados ao uso do solo, basicamente. Aqui, a mineração da Anglo-América, em Conceição do Mato Dentro. Eu vou tentar entrar no Google de novo para mostrar para vocês onde é essa mineração. Pessoal, dando um zoom aqui para vocês entenderem. Então, Minas Gerais, acima de Belo Horizonte, Conceição do Mato Dentro. Entre Conceição do Mato Dentro e Cerro, então, entre Cerro e Conceição do Mato Dentro, vai ter a mineração da Anglo-América, que você já vê a mancha na área aqui de longe. Então, o que a gente tem de mineração já? Vamos colocar aqui em metros. 7 quilômetros de mina ativa.
7 por 2, mais ou menos. Então, é uma área muito grande, é um impacto gigantesco. A barragem de rejeitos, famosa barragem de rejeitos. E essa é a mineração de Conceição do Mato Dentro, né? Isso é uma região de campo rupestre, uma região de montanha. Tem 7 quilômetros já, eu acho que a ideia é 14 quilômetros de serra serem minerados. Então é muito grande a ganância, assim. Na sequência, pessoal, tem 3 vídeos que eu vou colocar eles à parte para vocês assistirem, mostrando diferentes situações de mineração, né? Mineração de predatória, de mineração de diamante, diamantina, Minas Gerais, que é próximo ali, uma mineração predatória, uma outra mineração predatória em Rondônia, se não me engano, eu não lembro mais, e uma mineração mais bem feita. Então, por agora, nesse vídeo, vamos ficar por aqui.